Olá, boa noite, gente, tudo bem? Hoje nós vamos aprender a montar essa caixa, que foi lançada essa semana, a caixa tríplice, né? Uma caixa que é bem bacana, ela pode ser utilizada com dois berços, que é o berço para bolo e o berço para caneca de 325 ml, que vem aqui dentro, nessa bandejinha aqui, certo? Assim, fica bem bacana. E além disso, essa bandejinha aqui, quando você não utiliza a caneca ou bolo, ela vira um porta-retrato, que é encaixada aqui. É bem bacana a ideia dessa caixa, além de ter a gavetinha, né? Você coloca os docinhos, pode guardar alguma coisa, enfim. Hoje nós vamos aprender a montá-la, tá bom? Vamos lá. Vou deixar ela aqui. E vamos começar. Primeira coisa, sempre, suportes. Os nossos suportes, certo? Eu não vou ensinar a colá-los porque eu já ensinei na caixa canequita. Quem adquiriu uma caixa, adquiriu a outra. Então, se você não viu ainda o da canequita, por favor, veja que eu ensino lá, bem no iniciozinho, você não precisa assistir o vídeo todo. Bem no iniciozinho como é que faz esse suporte, como é que a gente cola esse suporte. Até porque eu não tenho nenhuma aqui, certo? Que posso ensinar novamente. Então, vamos lá. Vamos começar pela gaveta. Por que pela gaveta? Porque quando eu começar a montar essa caixa, eu vou precisar, na verdade, quando eu começar a montar a estrutura dela, eu vou precisar que a gaveta esteja pronta para poder dar esse espaçamento daqui para colar certinho. Porque aqui precisa ter exatamente a altura certa para essa bandeja encaixar depois. E aqui também precisa estar no lugar para a gavetinha entrar e sair corretamente, certo? Eu vou começar, na verdade, pela gaveta, mas você pode começar por qualquer parte. No entanto, quando você for fazer todas as junções de todas as partes que já estarão prontas, a gaveta precisa estar montada primeiro, certo? Mas de qualquer forma eu vou montar primeiro a gaveta porque eu quero mostrar uma coisa a vocês. Essa gaveta, nós temos duas variações, assim como na caixa Parabéns para quem adquiriu a Parabéns. Nós temos a montagem com ilhóis, que é essa aqui que eu já deixei montada porque eu não trouxe a crop. Aí eu já trouxe montadinha, certo? E a diferença é que a outra, por não ser com ilhóis, ela tem um cortezinho, que é essa aqui. A outra vem assim, certo? Com esses dois cortezinhos. Essa a gente prende o ilhóis. Já vem com a alcinha, com o furinho, justamente para colocar o ilhóis. Já essa, a alça é assim. Nós vamos dobrar, colar. E aqui tem dois vincos, certo? Que a gente vai colar dentro da parte da gaveta. Como é que a gente faz? A gente encaixa aqui com o vinco, certo? Até o vinco a gente encaixa ela. E aqui na parte de dentro, nós vamos passar a cola. Tem até um restinho de cola aqui que eu acabei esfregando. E nós vamos colar assim. Ela fica coladinha assim. E fora assim. A mesma coisa com a outra parte. Encaixa no rasguinho. Encaixa no rasguinho e cola por dentro. E ela vai ficar assim, certo? Só que eu uso ilhóis, então nós vamos montar a caixa com ilhóis. Vamos colar o suporte. Nosso bendito suporte, que é este aqui. Essa partezinha da gaveta eu coloco dois.
É bem juntinho um do outro, tá, gente? Porque o espaço é pequeno. Não é em cima, não pode colar um em cima do outro, mas é bem juntinho. Vou passar cola nessa parte de cima. E passar logo cola aqui, porque quando eu fechar, eu fecho de uma única vez. Eu venho aqui. Alinho. E colo. Agora vamos fechar as laterais. Aqui ficou meio tortinho. Já ajeitei. A frente da gavetinha já tá pronta. Nós vamos para o fundo agora. Esse fundinho. Vamos montar da mesma forma. Parte do fundinho da gaveta pronto. Fundinho não, aqui é a parte de trás da gaveta pronta. Agora vamos para as laterais da gaveta. São essas duas. Suporte, mesma coisa, 2 suportezinhos, mesma coisa aqui, ó. Sempre prestar atenção, mesma coisa que eu digo que eu falei na canequita. Sempre começar a colar o suporte por essa parte aqui que é menor. Por quê? Se você começar por essa parte que é maior, que não tem vinco aqui, que isso aqui fica assim, dessa forma, você pode colocar o suporte grande demais que ultrapasse aqui. Então, na hora que você for fazer esse fechamento, vai atrapalhar o suporte. Então, opte por colar o suporte nessa parte que é menor, certo? Porque aí quando você fechar não tem problema nenhum, não vai empatar em nada. O outro suporte é a mesma coisa, idêntico ao anterior. Aqui a gente faz as dobrinhas. Preste atenção aqui na pontinha para não ficar descolada. As dobrinhas a gente coloca pra dentro assim, certo? Não cola, a dobrinha tá assim. Você só faz, coloca aqui pra dentro assim. Não é empurrando toda não, só ficando assim, porque na hora do encaixe tem que colar essa parte. O outro a mesma coisa. As dobrinhas assim, fica assim, certo? Os suportes da gaveta, ou as laterais e a frente e trás da gaveta já estão prontos. Agora vamos para o fundo, a parte de baixo da gaveta. São duas partezinhas dessas, quadradinhas iguais. Nós vamos colar uma a outra e depois fechá-las. A bandejinha que vira o porta-retrato, é do mesmo tamanho da gaveta. Com a diferença de que não tem alça e é um pouco mais baixa. A altura dela é um pouco menor. Vamos colocar os suportes.
gosto de colocar assim, em uma ponta e na outra, e aqui distribuir os outros. Depois de todos colados, vai ficar assim. Nós passamos cola em todos. A basezinha da gaveta já tá pronta. Depois nós vamos fazer todas as montagens. Primeiro eu vou montar essas estruturas, certo? Agora vamos para as partes da bandeja. Vamos montar primeiro a frente da bandeja. Frente e fundo são iguais, laterais também são iguais. Aqui vai pegar apenas um suportezinho, que é fino, bem mais fino do que a... Bem mais não, mas eu acho que são 2 centímetros. Mais fino. Um suportezinho só basta. Tá vendo? A frente prontinha. Vamos para o fundo, que é idêntico. Fundinho pronto. Agora vamos para as laterais, da mesma forma. Colar o suporte primeiramente nessa parte menor, para não empatar a outra parte. Aqui também pra dentro, fica assim. A outra lateral, igualzinha, mesma coisa, lateral da boca. Agora vamos para o fundo da bandeja, que é idêntico ao fundo da gaveta. Nós vamos colar uma parte a outra, certo? Tudo pronto. Agora nós vamos para a estrutura maior da caixa. Vou pegar ela aqui, tirar essa abinha. Agora nós vamos montar essas laterais. Nós já montamos as estruturas dessa bandeja e dessa gaveta. Agora vamos montar as laterais, a parte superior, a parte inferior e essa parte aqui que é a base da bandeja. Então, nós vamos montar 2, 4, 5 partes, certo? Vamos começar pela base da bandeja. Nós vamos colar uma parte a outra aqui, depois juntar, certo?
Prontinho, agora vamos para a parte superior, a base superior ou inferior, que são iguais, a mesma coisa, vamos colar uma outra e depois fechar. Vamos colar os suportes. A base pronta. Vamos para a outra base.
Agora a gente vai fazer as laterais, que são duas, a gente vai colar da mesma forma, certo? Vai colar uma outra e depois fechar. Vamos colar os suportes na parte menor. Menor que eu digo aqui, da mesma forma que as outras partezinhas. Aqui, por ser maior, a gente cola cá, para evitar que o suporte seja maior e empate o fechamento. Bastante suporte, tá vendo? São 7 pedacinhos. Assim, dobradinho aqui, aqui. Vamos para a última parte. Mesma coisa, outra lateral. Colamos uma parte a outra. Prontinho, todas as estruturas já estão prontas. Agora nós vamos fazer a montagem da caixa, certo? Duas laterais e base superior, base inferior. Vamos começar pela lateral. Nós vamos passar cola nessa parte aqui, nessa daqui e nessa daqui. E aí nós vamos fazer o encaixe, certo? Cuidado para não se atrapalhar, porque a base da bandeja, ela é um pouco menor. Ela é 2 centímetros menor, tá vendo? Aqui. Para você não colar a base da bandeja aqui nesse lugar. Aqui tem que ser a base superior ou inferior, que são iguais, são do mesmo tamanho. A gente vem aqui, faz um encaixe. Pode ser assim, deitadinho, para encaixar melhor.
vai montar essa parte. E quando a gente for colocar, antes da gente colocar a base da bandeja, a gente vai montar a gaveta. Conforme eu falei no início, que o importante era a gaveta estar pronta antes da montagem. Mas aqui, antes da gente colocar a base da bandeja, a gente cola a gaveta. Agora vamos botar a base inferior. A base inferior ou superior, depende do lado que você for colocar. Aqui assim. Vamos passar cola aqui e aqui. A gente passa cola aqui e aqui. E aí nós fazemos o encaixe. Vamos colar a outra lateral, sempre respeitando a direção da estampa que você tá usando. Como esse aqui, as folhinhas são pra cima, tem que prestar atenção nisso. Se por acaso uma das abas entrar demais assim, você puxa com a tesoura, que ela sai. Agora vamos lá. O encaixe tem que ser aqui e aqui. Agora, até secar, nós vamos para a gaveta, certo? Para depois a gente botar a outra base, tá vendo? Ficou montadinho. Ó. Agora vamos para a montagem da gaveta, para que a gente coloque aqui e prenda a base da bandeja. Vou pegar uma das laterais para encaixar a frente. Passo cola aqui nessa região toda, tanto na parte branca quanto na parte pintada.
caiu aqui. É sobre isso que eu falo, de colar sem esperar, ou esperar, não esperar a cola agir. Aqui nessa parte, depois que eu colar essas 3 partes, eu já vou colar o fundo, certo? Eu já vou fazer o encaixe do fundo aqui. O fundo já vem aqui, para depois a gente encaixar a outra parte aqui, certo? Passo o cola em 3 partes. E aí você pressiona para poder fazer a colagem. Você vê que já deu uma coladinha. Você pode segurar assim para pressionar. E aí você vai passar cola em toda essa região que a outra parte vai grudar. Vendo? Passa cola em toda essa região. E aí vem com a outra parte e faz o encaixe. Pressionar um pouco. E a nossa gaveta está prontinha. Aí o que é que nós vamos fazer? Nós vamos colocar a gaveta aqui, certo? Ela no lugarzinho dela aqui, encaixadinha. E nós vamos já colar essa parte. Deixa eu virar aqui, porque a frente é aqui. Deixa eu botar o contrário aqui. E nós vamos colar essa base da bandeja aqui. Por isso que a gente precisa dessa gavetinha pronta. Pra gente ter a base da altura que vai ser isso aqui, certo? Aqui, ó, ela vai sair. Aí agora nós vamos passar cola aqui e aqui pra poder colar lá. Aqui a gente dá uma pressionada para poder colar essa parte. Se tiver restinho de cola, você tira aqui das pontinhas.
Pronto, deixa aqui secando. Agora nós vamos montar a bandeja. Mesma coisa da gaveta, sendo que é um pouco mais fininha, mas não muda em nada a montagem dela. Vou passar cola aqui. Na outra lateral. Fixa assim. Agora a parte do fundo. Vamos colar essa parte do fundo agora, mesma coisa da gaveta. Tem uma ressalva. Como essa bandeja, deixa eu pegar outra bandeja aqui. Como essa bandeja, a gente utiliza ela como porta-retrato aqui no fundo e tem um relevinho, a gente precisa colocar ela um pouquinho mais funda, tá vendo? Como ela é um pouquinho mais funda, aproximadamente 3 a 4 milímetros. Então, quando a gente for colar o fundo, a gente deixa uma bordinha, porque isso aqui fica por baixo quando a gente encaixa, para não dar diferença na hora que a gente encaixar, certo? Mesma coisa, a gente vai passar cola em três partes para poder colar lá, para depois colar a última parte da bandeja. Ui, essa cola tá caindo demais. Pronto, 3 partes. Aí nós vamos vir aqui e deixar um espacinho. Não precisa ser muito, para não perder a... E aí, ó. Pronto. Fixou, segurou, espera colar um pouquinho. Aqui vocês estão vendo a parte de dentro, já já eu mostro a parte de fora. Segurou um pouquinho para colar. Agora vem com a última parte. Deixa eu passar aqui que vai grudar lá. A gente vem aqui, eu seguro aqui, certo? Para poder não soltar. E aqui a gente vem e encaixa. Com cuidado. Empurra um pouquinho para anexar o fundo. E pronto. Aqui como ficou o fundinho da nossa bandeja, fundinho, tá vendo? Uma profundidadezinha. Pronto. Segura só mais um pouquinho para fixar. Pronto, a estrutura já tá prontinha. Aqui a bandeja entra. A bandeja entra aqui. E aqui entra também assim. Tá vendo? Ela cabe certinho. A gavetinha sai e entra, sai e entra. E agora, nós vamos para essa parte aqui, certo? Agora, nós vamos fazer essa faixa. Essa faixa são 6 partes. Essa lateralzinha, o bolso
Ela tem um bolsinho. Aqui, vocês estão vendo um bolsinho aqui. Que bota coisas. Nós vamos colar esse bolsinho aqui na frente dessa lateral, assim. Eu vou colar pra vocês verem. São 2 bolsinhos, 2 laterais. E essas partes são as partes da frente e do fundo, que a frente a gente anexa os apliques. Aqui você passa a cola nessas bordas, pra poder anexar lá. Esse bolsinho, ele é um pouco menor do que a lateral. Então, vocês sempre dêem um espaço de aproximadamente 4 ou 5 milímetros para poder colar. Eu vou mostrar, deixa eu colar aqui que eu mostro como é que fica. Aqui, tá vendo? Ele tem esse espaçamentinho, então ele não é exatamente do tamanho, então você cola sempre deixando um espacinho. Vamos colar outro bolsinho. Colei os 2 bolsinhos. Agora, vamos colar. Essas laterais, você vê que tem esses vincos aqui. Nós vamos colar essas partezinhas nesses vincos, frente e fundo. Colei uma, assim. Agora, vou colar o outro. E agora, vamos fazer o fechamento. Pronto. A nossa faixa fica assim. Aqui está a nossa caixinha. E aqui vem a faixinha. Essa faixinha fica na frente da bandejinha, justamente para ela não correr. A ideia é justamente essa, certo? Para ela não correr. Aí ela fica assim. Aí não corre. Prontinho? A caixa tá pronta. E agora é só curtir.